oposição protesta, aponta uma jogada de marketing, mas o fato é que a segurança pública, com destaque para a intervenção no Rio de Janeiro, tomou conta das manchetes. Onde foi parar a reforma da Previdência? Essa mudança de foco foi, aliás, antecipada no pronunciamento do presidente do Senado na abertura dos trabalhos legislativos. E é para falar da segurança pública que Cidadania recebe o senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, senador. Muito prazer, Paulo, e telespectadores da TV Senado, em estar aqui. Esse programa tenho assistido constantemente. Aliás, a programação da TV Senado está muito boa. Eu sou um assíduo telespectador. Mas as suas ordens. Senador, a pauta da política brasileira mudou de uma hora para outra. Entre aqueles que reclamam de improvisação, de não ter havido um plano prévio, e outros que, como as pesquisas mostram, a maioria da população reclamam uma intervenção imediata, como o senhor se coloca? Quais as causas dessa situação em que nos chegamos de total insegurança pública? Olha, Paulo, eu começo por uma palavra que você usou na abertura, de que teria sido marketing o lançamento dessa intervenção no Rio, por exemplo, e essa campanha agora escancarada, forte em todo o país. Eu admito que haja um componente de marketing, mas não deveríamos fazer nada? Mesmo que tenha havido marketing, eu não sei em que proporção, mas se impunha alguma medida no Brasil. Devastado pela violência, pela criminalidade, pela corrupção, o que não é novo. Porque no Brasil houve uma negligência inaceitável, odiosa, por não haver providências com relação ao que está acontecendo agora. Nós estamos vivendo uma época em que o Brasil inteiro está se tornando conhecido no mundo pela criminalidade, pela corrupção. Por quê? Negligência de governantes. O Rio de Janeiro, por exemplo, é emblemático. Isto é, Rio de Janeiro é o emblema da corrupção no país. Com a proliferação da corrupção, com quadrilhas de traficantes poderosas e ricas, e a corrupção de policiamento, que não é novidade para ninguém, basta ver o número de policiais que já foram afastados, não é? O número de mortes de 50 a 60 mil por ano em todo o Brasil. Os arrastões, né? O abandono de políticas sociais que não foram providenciadas a tempo. Então, uma derrocada completa. Não se cuidou de educação, não se cuidou de saúde, não se cuidou de assistência social. E, por consequência, não tendo educação, não tem emprego. Porque aquele que não tem uma formação para trabalhar, ele vai para a informalidade. Da informalidade para a criminalidade é um passo. E é o que acontece. E, além do mais, ser traficante é um negócio que dá lucro, dá muito dinheiro. E aí a ocupação de territórios, principalmente no Rio de Janeiro. Isto é, tudo está interligado neste conjunto lamentável de deterioração do país. E aí o que é necessário fazer? É preciso trazer políticas públicas. Tardiamente o governo está trazendo. Agora, qual vai ser o resultado? Isso nós vamos ter que ver. Houve improvisação? Houve um pouco de improvisação, mas principalmente despreparo. Mas alguma coisa tinha que ser feita. Senador, eu acho que estamos, numa analogia, que estamos precisando trocar as rodas do trem com o vagão andando. É verdade. Não vamos ter, não iremos esperar, não podemos esperar que a educação, que toda a assistência social, que a saúde, que o poder do Estado se faça de uma hora para outra presente. E isso acho que todos concordamos. Mas, ao mesmo tempo, não sei se você ouviu nas redes sociais, 3 vídeos que foram colocados por jovens negros, praticamente ensinando como eles deveriam reagir diante da abordagem de policiais. A gente sabe que nas favelas, nas comunidades, se estabelecem muitos traficantes, mas também tem gente honesta, gente boa ali. O que o senhor sugeriria como uma medida civilizante, uma medida correta para entrar nessas comunidades? Eu sei que é difícil a pergunta, talvez o senhor não seja nem especialista nisso, mas do ponto de vista de filosofia, quais os cuidados que se deve tomar para que não aconteça uma situação em que
o guarda da esquina, como dizia o pessoal na época do nazismo, do guarda da esquina seja tão empoderado que ele possa extrapolar de suas funções? A colocação é muito boa, Paulo. Eu estou simpatizando com essa medida anunciada pelo general Walter Braga Neto. Isto é, não focar neste início o trabalho nas comunidades, nas favelas de um modo geral, mas focar principalmente na prevenção. Isto é, fazer de tudo para levar à míngua os traficantes, os vendedores de armas, cuidando do quê? Fiscalizando as rodovias com o máximo rigor, fiscalizando os portos, os aeroportos, isto é, cercando principalmente o Rio de Janeiro, que vai ser o nosso laboratório brasileiro, vai ser a experiência. De tal modo que daqui a pouco começa a faltar munição, faltar tráfico, faltar cocaína, faltar o crack. O Brasil é hoje o maior consumidor de crack do mundo, é o primeiro, cocaína é o segundo maior consumidor. Então, se começar a bloquear isso, aí dá para subir o morro. E dá para combater. Isso, em teoria, é a política que está se anunciando. Eu acho que é por aí o caminho, porque entrar nos becos das favelas do Rio de Janeiro é uma temeridade, haverá reação. Nesse final de semana, a imprensa deu notícia de que os traficantes teriam saído das comunidades, das favelas, como pessoas comuns. Quer dizer, isso já seria isso um reflexo do que se antecipando as medidas que serão tomadas, ou significa, por outro lado, uma falha na operação? Olha, a coisa é tão complexa, Paulo, porque isso aí leva ao seguinte raciocínio. Se eles estão saindo, eles estão indo para algum lugar. E aí vem a migração do crime. Por isso é oportuna essa marcação, me parece que para hoje de tarde, uma reunião do ministro Jungmann e do Braga Neto com segurança, com setores de segurança de Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, que são os estados mais próximos, para onde poderá estar indo o crime. Porque eles vão se meter em algum lugar, eles vivem disso e não vão ficar esperando que o Exército, que as Forças Armadas em geral cheguem lá. Eles devem estar se mexendo, eles devem estar com alguma estrutura, com algum planejamento. E eles têm uma estrutura muito sólida, porque foram anos e anos acumulando essa estrutura, acumulando recursos e riquezas. Esses traficantes são muito ricos. Os que comandam não estão lá na favela, estão lá embaixo na cidade. Agora, eles devem estar planejando alguma coisa. Então, a tarefa é hercúlea, é imensa para enfrentar. E nós não sabemos bem como é que é esse planejamento, porque eles anunciaram a intervenção no Rio de Janeiro, por exemplo, e eu insisto no Rio de Janeiro, porque é o modelo que nós estamos observando e que, quem sabe lá, já tenho até uma notícia nos jornais de hoje, de que vão chamar também alguns governadores. Então, eles estão estabelecendo esta política para o Rio de Janeiro para ver se vai dar certo. Se der certo ali, aí compartilha com outros estados. Então, anunciaram a intervenção e depois é que veio o planejamento. Não é por outro motivo que houve aquela entrevista tão criticada ontem do Braga Neto, em que ele mandou que os repórteres levassem as perguntas escritas. Ora, só insiste em pergunta escrita quem não quer ser surpreendido por perguntas difíceis. Então, ele tem tempo de ler a pergunta, de pensar na pergunta e dizer, essa aqui eu vou responder, essa aqui eu não vou responder. Então, esse é o clima que nós estamos vivendo. Senador, o contingenciamento de verbas para a segurança pública, sobretudo para o sistema penitenciário. O Senado aprovou recentemente uma lei que veda o contingenciamento, na prática veda esse contingenciamento das verbas. Não corre o risco de chegar na Câmara e não passar, ou na verdade, passar, mas lá na frente as autoridades da economia verem que não é bem assim, exigem um ou outro requisito que não pode ser cumprido? Eu acho que vai haver oposição a essa medida, mas acho que vai ser uma oposição minoritária. Inexplicável, inaceitável, porque parece que é gente que quer o quanto pior, melhor.
Agora, se vai haver esse fim do contingenciamento, principalmente no FUNPEN, no Fundo Penitenciário, que é muito importante, o Brasil não tem penitenciárias para todos os transgressores, todos os criminosos, então é preciso haver esse não contingenciamento com relação à verba para a segurança. Agora, de onde o governo vai tirar esse recurso? Vai tirar saúde, educação, de algum lugar vai tirar. Porque um governo que teve um déficit orçamentário no ano recém-findo de 129 bilhões de reais, é um governo que não tem recurso. Ele vai tirar de algum outro lugar importante. E é uma pena, mas eu admito que isto, no momento, é mais importante. Porque sem segurança, não se trabalha tranquilo, não se vive, não se tem todas aquelas outras necessidades, porque a segurança é ponto de partida para a gente viver. Uma frase do senador falecido Darcy Ribeiro, educador conceituado, sim, famoso, de esquerda, enfim, fez história desse país, mas ele dizia que de cada valor gasto com um estudante, uma formação de preparação do cidadão, estudante ou a estudante, você economiza R$ 7,00 em gastar com um prisioneiro. Nós temos um dos maiores contingentes do mundo nas prisões. E uma grande parte desses presos está ainda sem julgamento. O Senado aprovou aqui a audiência de custódia, mas que na prática ela se torna inviável em alguns lugares, por exemplo, na Amazônia, locais mais distantes. E o que acontece quando, numa situação dessas, em que é necessária uma abordagem imediata, uma abordagem eficaz, de surpresa, e temos aí, essa audiência de custódia já tem sido até objeto de reclamações de alguns parlamentares. Como o senhor se posiciona diante disso? Diante dessa necessidade de uma intervenção, sobretudo no Rio de Janeiro, pelo menos para o início, e a audiência de custódia, como é que fica? É um problema complexo. Agora eu dou preferência às intervenções, né? Isso é o mais urgente. E eu pensei que você ia relembrar a famosa frase do Darcy Ribeiro, pronunciada há 40 anos. É preciso construir escolas hoje para que não se construa penitenciárias lá adiante. E foi o que aconteceu. Não se construiu. Brizola previa isso, mas foi muito rápido, muito pouco e não chegou a consolidar aquela política. Então, por isso que eu comecei falando aqui hoje que o nosso problema foi a negligência, a imprevisão, a imprevidência, que resultou nisso que nós estamos vivendo e que não vai ser solucionado a curto prazo. Isso aí vai levar tempo, isso vai levar, olha, até que tenhamos um clima de estabilização, se é que vai prosperar essa política que está se estabelecendo, vai levar no mínimo uns 10 anos, em torno de 10 anos, e vai aos poucos. E a população precisa ajudar e precisa entender e valorizar uma frase que foi pronunciada ontem no discurso, nessa terça-feira, pronunciada pelo Jungmann. É curioso que durante o dia, muita gente no Brasil critica a insegurança e de noite vai financiar o consumo das drogas. Pois é, exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Parece até que eu tinha combinado com o senhor. Diante do fracasso, até agora, que é evidente, não só aqui no Brasil, do combate, da guerra às drogas. Enfim, e o Brasil se tornando, como já é, uma grande rota de tráfico, um processador, sobretudo da droga mais, que causa maior adição, mais viciante, que é a cocaína e o crack, que vicia, inclusive, que é um crime mais hediondo. É a droga barata. É droga barata, se espalha de uma forma e vicia muito rapidamente. Qual seria a sua posição qual seria a sua estratégia no combate às drogas, a esse domínio do tráfico? Por outro lado, 40% da população carcerária, sem julgamento, um grande contingente delas são de pessoas, inclusive mulheres, presas por posse de pequena quantidade de maconha. Olha, Paulo, eu sou o relator da Lei das Drogas no Senado. Há mais de um ano nós lutamos para levar essa matéria para o plenário do Senado. Conseguimos vencer com o projeto na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. Mas temos alguns colegas do Senado que querem a liberação, principalmente da maconha.
E aí o impasse, aí o retardamento, né? A diversificação de ideias de que tem que ir para outras comissões e não se vai para lugar nenhum. Agora nós estamos batalhando, já aproveitando essa política do presidente Eunício, de enfrentar com prioridade as questões da segurança, vamos ver se votamos essa medida. Eu acho que nós temos que conter de todas as maneiras. É elementar que a proliferação da droga, ela é nociva, é o mal do século, é o que nós estamos vivendo. Porque tem muita gente, não, mas a pessoa deve ter liberdade de consumir o que quiser. Muito bem, pode consumir se ele resolvesse o seu problema, se quando ficasse doente, ele tivesse recursos. Mas aí se exige a construção de clínicas de tratamento, e aí sai do bolso, sai do contribuinte, e não há clínica de tratamento suficiente para os drogados. Então, isso afeta a vida da população, de todos. Sem falar no prejuízo pessoal do viciado. O viciado é um suicida. Ele está se destruindo. Está comprovado pela ciência que tem parte do cérebro que fica destruída pela cocaína, pelo crack, pela maconha. São pessoas que perdem a vontade, que não têm ânimo para progredir num emprego. Então, faz mal a toda a nação. Então, é preciso combater isso, não chegar ao que fez as Filipinas. Como vocês todos sabem, nas Filipinas... Eles são executados. Mandou executar, mandou matar 10 mil traficantes, impiedosamente. Não vamos fazer isso, mas vamos pelo menos impedir que prolifere cada vez mais. No outro dia esteve na nossa Comissão de Infraestrutura o general Vilas Boas, que é um gaúcho de Cruz Alta, que é o comandante do ministro do Exército, e ele disse, olha... Todo mundo fala que a corrupção está em primeiro lugar. A corrupção, ela é dependente do consumo de drogas, da proliferação de drogas. O maior mal do Brasil é a droga. E está sendo cada vez mais. Entra droga por toda parte. E ontem surgiu uma opinião muito interessante. Escuta, e nós não vamos fazer nada com o Paraguai? Está entrando principalmente por ali. E as armas, houve aí uma apreensão de 50 fuzis, há 4 dias atrás, por Ponta Porã, ou por Foz do Iguaçu, às vezes por Ponta Porã. Ora, até quando vão deixar acontecer isso? Então, por isso que eu disse lá atrás, é interessante essa política de contenção, de prevenção nos meios de entrada, nos locais de entrada das drogas e das armas. Eu acho que por aí a gente começa bem, vamos ver se teremos eficiência para isso. Como é que está a situação da segurança pública no Rio Grande, seu estado? Não está bem, né, Paulo? Como não está em parte nenhuma. Mas o Rio Grande do Sul tem muitas fronteiras, né? Tanto com a Argentina quanto para o Uruguai, e uma fronteira muito próxima do Paraguai, que é no Paraná, que é um estado bastante vizinho. Então, no Rio Grande do Sul, principalmente na região metropolitana de Porto Alegre, predomina o assalto, o pequeno assalto. Isso é uma praga, isso se generalizou. E nos interiores do Rio Grande do Sul, onde há uma imensidade de municípios de pequeno porte, onde há apenas 1 ou 2 policiais militares para guarnecer, aí é a detonação dos caixas, dos bancos, né? Onde temos o Banco do Rio Grande do Sul, o Banrisul. O Banco do Banrisul é vítima. 70% dos bancos assaltados no Rio Grande do Sul são do Banrisul. De onde vem essa dinamite? De onde vem esses explosivos? Pois da onde? Eu imagino que vem exatamente desses países vizinhos aí, né? Peru, Venezuela e principalmente Paraguai. Senador, o senhor certamente conhece a história das políticas de combate à droga, políticas de combate ao crime, mesmo antes do crime organizado ter atingido um determinado status, né? Aliás, isso ter ficado até, de certa forma, glamourizado com Poderoso Chefão, aqueles filmes todos. A propósito disso, em Nova York, depois da década de 70, foi implantada uma política de tolerância zero, a partir da seguinte premissa, que aquele que joga o papel na rua um dia ou que quebra um vidro, ele já tem uma certa propensão à marginalidade. Bom, eu acho que esse tipo de política aqui no Brasil não daria certo, né, senador? Por falta de educação. Nós pagamos tributo à falta de educação, que é o problema
que está causando inúmeros outros. Num país que tem 15 milhões de analfabetos totais acima de 15 anos, como nós temos, e 35 milhões de analfabetos funcionais, isto é, aqueles que apenas sabem ler, apenas leem o seu nome, ou escreve o seu nome, isto equivale aí a 50 milhões de brasileiros de um baixíssimo grau de educação. Então é difícil fazê-los entender o que é cidadania, o que é civilidade, que não deve se jogar uma lata de refrigerante na rua, né? O cigarro, o toco de cigarro, o papel de bala, que vai entupir os bueiros. A minha cidade de Porto Alegre está acostumada a sofrer grandes alagamentos com as chuvas constantes desta época, exatamente pelo entupimento de bueiros. Entupimento que decorre da falta de recolhimento de lixo ou da falta de educação de quem joga tudo na rua. Então, o problema é da educação. Isso leva algum tempo, né? E tinha que haver muito investimento, fazer como fez a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, há 25 anos atrás, era um país mais atrasado que o nosso e hoje está anos-luz à frente. No meu estado tem um jornal que mandou um repórter para Seul para verificar quais são as causas, o que foi que houve para esta revolução. E aí o investimento do Estado na educação, a remuneração dos professores, um professor lá não ganha menos do que equivalente no nosso dinheiro a R$ 4.500, o equivalente. O senhor não acha, então, que o Senado deveria, a exemplo do que fez agora com as verbas da segurança do fundo penitenciário, também fazer uma outra lei ou fazer um arcabouço jurídico porque as verbas da educação não sejam contingenciadas? Nós já tentamos fazer isso, nós já tentamos. Eu tenho um projeto de lei, eu presidi a Comissão de Ciência e Tecnologia até fevereiro do ano passado, sim, 1 ano e meio foi. Entrei com um projeto, verba de ciência e tecnologia não pode ser contingenciada. Onde é que está hoje o projeto? Está numa gaveta, espalhada por aí, não vai avante, né? O governo federal, que tem verbas escassas, não deixa mexer nas poucas disponibilidades. Onde gasta demais, isso aí é malhar em ferro frio, é lugar comum. E aumenta o percentual das verbas desvinculadas da Receita. E também, né? Os gastos em geral, ô Paulo, quer ver o gasto do Senado Federal? Com 81 senadores. Sabe, você deve saber, você é um jornalista bem informado, o que custa o Senado? 4 bi e 200 milhões de reais por ano. Ora, isso não tem sentido nenhum, isso é uma loucura. Quando terminou dezembro, o senador Eunício, com muita satisfação, disse: olha, eu quero comunicar aos senadores que nós economizamos em 2017 200 milhões. Eu pedi a palavra para o presidente, cumprimentos. Vamos ver se em 2018 nós conseguimos dobrar para 400 milhões. Se gasta demais. É um excesso de gastos com funcionário, com coisas secundárias, né? E eu me sinto muito à vontade. Há poucos dias, uma entidade aqui de Brasília fez um levantamento dos parlamentares mais econômicos do parlamento, não apenas do Senado. E entre os 600 parlamentares, eu fiquei em terceiro lugar, o terceiro mais econômico. E eu acho que todo mundo deveria contribuir para quê? Por que eu estou falando isso? Para que sobre verba para a educação, para a saúde, e que os contingenciamentos sejam respeitados. Por isso é preciso, Paulo e senhores telespectadores, é preciso uma transformação geral. O país está errado, está tudo errado. Tem que começar de novo. Agora, para começar de novo, nós precisamos de novos homens públicos, nova mentalidade, novo espírito público, e que as eleições de outubro nos tragam essas novidades. Se não trouxer novidades, não houver mudanças e trouxer novas lideranças que estão difíceis de aparecer, não vai mudar nada, nós vamos continuar a mesma coisa, né? Como está acontecendo agora. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui. Volte sempre, já está. As portas estão foi um prazer abertas. Participar desse programa e expender aqui algumas notícias nessa época de tantas crises, e nada melhor do que o meio de comunicação, porque é quem
interliga a população, né? É onde nós conseguimos chegar com as nossas opiniões, e a nossa TV Senado tem desempenhado um papel relevante nesse aspecto. Eu fico muito agradecido. Obrigado, senador. Mande suas críticas e sugestões. O WhatsApp é 61999661616. Pelo telefone, ligue 0800 61 2211. Se quiser ver de novo ou baixar qualquer um de nossos programas, acesse senado.leg.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.